Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 23 de julho. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes da gente começar as nossas análises desse dia de hoje, eu queria lembrar você sobre o bônus de R$2 disponível para você utilizar nesse domingo, oferecido pela minha parceira Betfair. Ele também foi oferecido ontem, sábado. Todo sábado e domingo, a Betfair oferece para você R$2 no sábado, R$2 no domingo para você utilizar. Seja você cliente novo ou antigo. O que você precisa fazer para receber esse bônus? Você precisa já ter depositado na Betfair e também já ter feito alguma aposta. Isso a Betfair faz para evitar fraudes. Tem muita gente que cria a conta só para receber o bônus e nunca mais utiliza, vai embora, nunca fez um depósito, nunca fez nada. Então, para você receber esse bônus, você já precisa ter feito algum depósito e também já precisa ter feito alguma aposta alguma vez na sua vida na conta, tá? Para você ganhar esse bônus é só clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos embora. Começamos o nosso planejamento às 11h30 da manhã na Suíça, no jogo entre Young Boys e Lausanne. Esse jogo, ele, entre aspas, marca o início do campeonato suíço, que começou sábado, mas o grande campeão está entrando em campo no domingo. Nos últimos 7 anos, o Young Boys venceu 6 competições. Então, realmente é um time a ser batido. Porém, apesar da cotação baixa e da expectativa muito alta em cima dele, para essa primeira rodada eu adotaria o termo cautela. Curiosidade, né? Para a gente ver como vai entrar o Young Boys, as contratações, se houveram, né? Não dá para a gente acompanhar tudo que acontece no mundo das contratações, se fez alguma diferença. O Young Boys não tem por característica dominar o seu adversário por 90 minutos e controlar completamente o jogo. É uma equipe que cede oportunidade também para os adversários. Então, para essa primeira rodada, eu realmente adotaria o termo cautela, tá? Como o campeonato suíço está começando agora, eu vou evitar utilizar o PDF de apoio com dados do ano passado, porque muitas coisas podem ter mudado. Então, lá para a terceira, quarta, talvez até quinta rodada, a gente comece a utilizar no campeonato suíço o nosso PDF de apoio. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, basta se tornar membro do canal. Você tem uma série de benefícios além do PDF de apoio, tá? O link sempre fica aqui em cima e o botão de Seja Membro sempre está aí embaixo, tá bom? Então, a nossa expectativa é alta em cima do Young Boys. Essa cotação é justa pelo que ele vem fazendo. Na grande maioria das vezes que ele enfrenta o Lausanne, ele tem, principalmente em casa, resultados positivos. Nada disso vai ser contestado por aqui. Porém, como é a primeira rodada, eu realmente adotaria aqui um termo de cautela e não viria para trabalhar a favor do Young Boys. Se você é trader, aí é diferente. Aí você tem a possibilidade de conferir ao vivo como que o Young Boys vai estar se comportando. Se ele realmente vai estar se impondo sobre o adversário, se ele realmente vai estar fazendo uma grande pressão dentro de casa para o início da competição. Se isso acontecer, aí sim, você pode aproveitar para trabalhar talvez esse back favorito no primeiro tempo, sempre tomando cuidado, porque é uma equipe que cede oportunidade. Se você é punter e vai trabalhar numa casa de aposta, eu não vou te indicar a vitória do Young Boys, mas pelo fator cautela, pelo fator observação, é a primeira rodada. Eu gosto de pensar no mercado de gols por aqui. Historicamente falando, quando eles se enfrentam, geralmente é um jogo de gols e também, para quem é um pouquinho mais ousado, também costuma ser um jogo de ambas marcas, tá? 5-1, 2-2, 2-2, 3-2, 6-1. Então dá para você ficar de olho aqui numa possibilidade de trabalhar talvez o over 1,5 no ao vivo, com uma cotação bem mais alta, ou se você for um pouco mais ousado, até talvez um over 2,5, né? Buscando 3 gols e quem sabe com uma cotação mais alta, até um ambas marcam sim. Acredito na vitória do Young Boys, mas para essa primeira rodada adotaria esse termo de cautela. Às 2h30 no Campeonato do Egito, o segundo colocado Pyramids enfrenta o líder Al Ahly. Esse campeonato ele já está definido, o Al Ahly já foi o campeão, mas eu acho que a gente pode encontrar alguma oportunidade por aqui. Primeiro a gente tem que entender o contexto. O contexto é, o Al Ahly ele era segundo colocado, ele ultrapassou o Pyramids de passagem, nem olhou para trás e foi o campeão. Mas, o que aconteceu? O Al Ahly ele teve uma liberação da Federação Egípcia para poder disputar a Liga dos Campeões Africana. Eu sempre comento aqui com vocês isso, né? O Al Ahly foi uma equipe que a gente trouxe para trabalhar várias vezes e deu bastante lucro aqui pra gente. Com essa liberação da Federação do Egito, o Al Ahly teve vários dos seus jogos no Campeonato do Egito adiado, enquanto ele disputava a Liga dos Campeões, onde ele foi campeão, para cima do Wydad Casablanca. Quando ele retornou o foco para o Campeonato do Egito, depois de ser campeão da Liga dos Campeões da África, o Pyramids já estava disparado na frente dele, só que ele
ele tinha vários jogos para fazer. Só que você percebe que não tinha ali um conflito de calendário. O Al-Ahly não tinha que poupar jogadores aqui no Campeonato do Egito para jogar uma competição de fora, como muitos times aqui do Brasil, por exemplo, tem que fazer, né? Pô, tem jogo da Libertadores no meio da semana, final de semana, às vezes algumas equipes poupam. Lá, a Federação do Egito liberou o Al-Ahly e o Al-Ahly teve os seus jogos adiados. Isso facilitou bastante a vida da equipe, afinal de contas, eles têm o melhor elenco da competição, o melhor time da competição. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue ver que o Pirâmides tem a melhor campanha em casa e o Al-Ahly tem a melhor campanha fora. Percebam a predominância de cores verdes, cores mais vivas por aqui. Isso mostra, o PDF de apoio eu fiz desse jeito, para a gente conseguir bater o olho e perceber como são equipes boas. Ou seja, o Pirâmides tinha sim chance de fazer frente à equipe do Al-Ahly, mas o Al-Ahly não teve complicação de calendário, pôde focar no campeonato da Liga dos Campeões africana e depois pôde focar aqui na recuperação dos seus jogos e ele ultrapassou o Pirâmides sem olhar para trás, como eu já tinha comentado. Tá? Então esse jogo, mesmo não valendo nada, ele pode ter ali uma divergência entre as equipes. O Pirâmides, por exemplo, pode tentar carimbar a faixa de campeão do Al-Ahly. O Al-Ahly pode tentar vencer o Pirâmides para mostrar, olha, mesmo que eu não tivesse a liberação da Federação do Egito aqui, a gente provavelmente ganharia de vocês. Então acho que pode ter uma desavença. Acho que pode ser interessante. Quando a gente se aprofunda um pouquinho mais nas estatísticas, a gente consegue perceber que além das melhores campanhas dentro e fora respectivamente, também são equipes muito fortes na iniciativa, são equipes com ataque muito forte. Numericamente falando, o Pirâmides marcou mais gols do que o Al-Ahly, só que também sofreu um pouquinho mais. O primeiro tempo da equipe do Al-Ahly é ligeiramente melhor, porém o Pirâmides não perdeu nenhuma primeira etapa, número de gols marcados idêntico, número de gols sofridos praticamente idêntico. E no segundo tempo também são equipes muito fortes, o Al-Ahly melhora a parte defensiva e aumenta o poderio ofensivo, o time do Pirâmides aumenta o poderio ofensivo, mas continua tomando um pouquinho de gol, mas não perde. São equipes que no segundo tempo não perderam nenhuma segunda etapa. Olha que curioso, né? São equipes realmente muito fortes. Se você é trader, vai trabalhar numa bolsa esportiva e tem esse horário das 2h30 disponível nesse domingo, eu acho interessante você ficar de olho nesse jogo. É o campeão contra o vice-campeão, pode ter ali alguma divergência entre as equipes, alguma tentativa ali de vingança, enfim, de mostrar alguma coisa. Eu acho que pode ser interessante, tá? Apesar de achar que o Al-Ahly tem um melhor elenco, eu acho que o Pirâmides vai estar mordido para esse jogo. Tá? Então pode ser um jogo bom de correção. Como o Al-Ahly já é campeão, a gente pode ter alguma desorganização defensiva, alguma desatenção, então vale a pena ficar de olho. Uma coisa curiosa é que mesmo tendo sofrido poucos gols, a defesa do Pirâmides, quando eu assisti o jogo específico lá que deu o título do Al-Ahly, que foi contra o Cerâmica, foi uma defesa muito desorganizada. Então, se não se organizar contra o Al-Ahly, pode acabar sofrendo, tá? Se você é punter e vai trabalhar numa casa de aposta, eu gosto muito de pensar no cenário de 2 gols. A gente tem uma cotação aqui, nesse momento, pagando próximo de 1,22. Não gosto dessa cotação pré-jogo. Acho que é uma aposta que você pode levar pro ao vivo, para tentar buscar ela acima de 1,40 ou 1,45, tá? Os últimos jogos, entre eles, 1-0, 2-1, 3-0, 2-0 e 2-1. Então não esticaria tanto a corda, mas lembre-se, campeonato já decidido, pode ter algum tipo de divergência ali entre os jogadores, podemos ter essa vontade ali do Pirâmides de dar aquela carimbada na faixa, então pode ser um jogo mais aberto do que o costume, tá? Gosto de pensar nesse cenário aqui, de um embate para 2 gols, pelo menos. Às 16 horas no Campeonato Brasileiro, o Bragantino dentro de casa enfrenta a equipe do Internacional, o mercado já definiu o Bragantino com um pouquinho de favoritismo, eu particularmente acredito nesse favoritismo. O Bragantino é uma equipe muito bem treinada, muito bem organizada. O que me surpreendeu foi o último resultado do Bragantino em casa contra um time misto do São Paulo. A gente tinha uma expectativa de uma vitória do Bragantino por aqui, uma sequência muito boa, mas mesmo com uma equipe mista do São Paulo que não estava tão focada no jogo, porque tinha ali um entrave contra o Palmeiras na Copa do Brasil, mesmo assim o Bragantino não conseguiu vencer. Depois disso, o Bragantino foi enfrentar o Botafogo fora de casa, jogou muito bem, criou muito perigo, mas perdeu. Mais uma vez, o líder do campeonato sendo bombardeado, segurando o rojão e vencendo o jogo nas oportunidades que criou. Então, não acho que esses últimos 2 jogos do Bragantino tenham sido ruins, acho que esse empate contra o São Paulo ele é contestável, tá? Acho que o Bragantino poderia ter feito uma partida melhor. Contra o Botafogo foi um bom jogo, mas realmente o Botafogo tá embalado, tá numa fase muito boa. O Internacional sofreu agora uma mudança de treinador, né? O Kudê assumiu novamente a equipe, já fez uma mudança, saída do Mano Menezes, né? Já fez uma mudança que me soou um pouco estranho, porque o goleiro anterior do Inter, acho que era o John, se eu não me engano era esse o goleiro do Inter, estava jogando muito bem, estava se destacando. E aí o Kudê chegou, colocou o menino no banco e vai jogar com um outro goleiro de confiança
do Kudê. Segundo, o Kudê é um jogador melhor com os pés, tem mais liderança no grupo e tudo mais. Eu não sei se isso vai interferir, né, ter algum problema com os jogadores. Acredito que não, né? Geralmente no Brasil é assim, quando a gente tem um trabalho antigo já desgastado, como parecia que estava o trabalho do Mano Menezes, quando surge um novo treinador, parece que os jogadores reaprendem a jogar. Do nada começa a dar resultado. Não tô dizendo que o Inter vai ganhar o jogo, tá? Só acho que o Inter deve ter um pouco mais de agressividade. Se a gente pegar o último jogo do Internacional contra o Fluminense fora de casa, o Inter foi dominado completamente. O segundo tempo ele acabou sendo melhor porque o Fluminense recuou, depois que já tinha feito o resultado. Mas no primeiro tempo a equipe foi completamente dominada pelo Fluminense. Então, acredito que com o Kudê, pelo menos nesses primeiros jogos, o Inter deve dar um pouco mais de gás, deve apresentar um pouco mais de agressividade. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Bragantino não sai tanto na frente dentro de casa, 50% dos jogos, poderia ser um pouquinho melhor, mas isso sim mostra iniciativa, 63% de vitória, ficou sem sofrer em 63% dos jogos, mostra que é uma defesa muito sólida, inclusive num desses jogos contra o Cruzeiro ele sofreu 3 gols, não é uma equipe que sofre tantos gols assim, metade dos gols que sofreu foi apenas em uma partida, e falha pouco em marcar. O time do Internacional saiu na frente bem menos vezes aqui, não é uma equipe de tanta iniciativa, falhou bastante em marcar, tem tido problemas ofensivos fora de casa, vamos ver se o Ener Valencia desencanta nesse jogo contra o Bragantino, não sei se vai jogar, mas vamos ver se desencanta, e defensivamente tem o dobro de gols sofridos da equipe do Bragantino, somente em 13% dos jogos ficou sem sofrer gol. Para você que vai fazer alguma aposta nesse jogo ou que vai trabalhar no trade nesse jogo, o primeiro tempo é o momento onde você deve mais se atentar. O Bragantino tem um excelente primeiro tempo de muita agressividade, costuma começar empurrando bastante o seu adversário para trás e o Inter não venceu nenhuma primeira etapa, marcou apenas um gol, tomou 8 em 63% dos primeiros tempos o Inter perdeu. Lembrando, houve uma mudança de treinador e a gente também pode ter uma mudança no aspecto tático e de ânimo da equipe. Mas isso aqui são os dados que aconteceram nos últimos jogos do Inter fora. Primeiro tempo do Inter, assim como no jogo do Fluminense, o Inter completamente dominado. Se o Bragantino conseguir se impor dentro de casa, o primeiro tempo vai ser provavelmente o momento mais difícil do Internacional. No segundo tempo, a equipe do Inter melhora um pouco, passa a vencer um pouco, passa a perder menos, porém o Bragantino continua tendo mais vitórias, mais gols marcados e menos gols sofridos. Se você é trader, assim como eu falei, vou só passar rapidamente. Primeiro tempo, verifica qual é o comportamento do Internacional, se é uma equipe mais acuada, se está sendo empurrada para trás, se está tendo espaço para contra-atacar, porque o Inter é um time veloz no contra-ataque, tá? Principalmente pelo lado esquerdo. Se não estiver conseguindo contra-atacar e o Bragantino estiver se impondo dentro de campo, pode ser interessante você ficar de olho nessa correção do Internacional ou estar a favor do Bragantino nos momentos de pressão. Se você é Panther, vai trabalhar numa casa de aposta, gosto de pensar aqui num cenário de 2 gols. Não me atreveria com essa mudança de treinador do Inter, que pode causar também uma mudança de agressividade e de ânimo, não me atreveria a olhar somente a favor do Bragantino, mesmo o Bragantino tendo um excelente primeiro tempo, fazendo uma excelente campanha dentro de casa e o Inter nem tanto fora de casa, tá? Olharia com mais carinho aqui o over 1,5 que está pagando próximo de 1,40. E se a gente olhar no PDF de apoio, o over 1,5 saiu em 88% dos jogos do Bragantino em casa e em 88% dos jogos do Internacional fora de casa. Então, para uma cotação próxima de 1,40, é sim uma situação interessante. Você pode até pegar essa odd, obviamente, ao vivo um pouco mais alta, mas no pré-live ela já é bem interessante. Também às 16 horas, o líder isolado da competição Botafogo enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Botafogo acima de 2,25 mais ou menos, o Santos a 3,50. Botafogo não perdeu nas últimas 10 partidas, o Santos não ganhou em 9 das últimas 10. O Santos concedeu 3 ou mais gols nas últimas 3. Na verdade, foram 10 gols sofridos nos últimos 3 jogos. O Santos tomou 3 do Cuiabá fora de casa, tomou 3 do Goiás na partida que venceu com um pênalti bem no finalzinho, bem mandrake aquele pênalti, e um 4-1 sofrido para o São Paulo. Então foram 10 gols sofridos em 3 jogos. O Botafogo foi visitar o Grêmio, tomou um apavoro danado, um bombardeio, 2-0 Botafogo. Enfrentou o Patronato, campo chuvoso, Botafogo com um time misto, 2-0 Botafogo. Botafogo com o Bragantino, bombardeio do Bragantino, 2-0 Botafogo. E agora de novo contra o Patronato, de novo um time mesclado, um jogo onde o Botafogo praticamente já entrou classificado, 1-1. Então o Botafogo ele tem por característica
ceder oportunidade para os adversários, ter um dos melhores goleiros do Brasil hoje, eu não canso de falar, o Lucas Perry, e o Gatito jogou contra o Patronato e mostrou também que é um bom goleiro, né? A gente já sabia disso. Então, ele é constantemente bombardeado pelos seus adversários, mas é uma equipe com uma efetividade muito grande para aproveitar as chances que tem. Vai enfrentar um Santos, que nesse momento, vamos ser sinceros, o Santos não está correndo risco grande de rebaixamento. A distância dele para o Goiás é de 4 pontos. O Santos parece que está se encontrando, já teve em momentos piores, mas mesmo assim é uma equipe que não ganhou em 9 das últimas 10 partidas que disputou. Foram 6 derrotas, 3 empates e apenas uma vitória contra o Goiás. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente obviamente vai ver muito mais cores predominantemente verdes aqui do lado do Botafogo. Isso induz que o Botafogo ele é muito superior. Foi o primeiro a marcar fora de casa em 86% dos jogos. Não sofreu gol em quase 45% das partidas fora de casa e falhou pouco em marcar. São 71% de vitórias fora de casa. O Santos venceu 38%, não sai na frente com muita frequência, não tem tanta iniciativa assim, tá? Ficou sem sofrer gol em torno de 40% dos jogos e falhou em marcar mais ou menos nas mesmas porcentagens, tá? O Santos tem mais gols marcados em casa do que o Botafogo fora e tem mais gols, quase o dobro de gols sofridos também em relação ao Botafogo. Não temos um primeiro tempo tão bom nem do Santos, nem do Botafogo. O Botafogo sofre menos gol, mas também marca menos, tem menos vitórias e o mesmo número de derrotas praticamente. E no segundo tempo, o Santos tem um aproveitamento pior no número de vitórias, já o Botafogo cresce nesse fundamento, mas não é assim um crescimento que a gente consegue ver uma diferença tão grande. Lembrando, o Botafogo é sim uma equipe que é líder da competição isolada, indiscutível o que vem fazendo o Botafogo, mas é uma equipe que cede oportunidade para o adversário criar. Uma hora essa bola do adversário vai entrar. Isso não quer dizer que o Botafogo vai perder o jogo, quer dizer que o Botafogo tem um goleiro excepcional. Então, vale a pena tomar cuidado. O mercado, você pode ver que o mercado ele tem a sua dificuldade de acreditar no Botafogo. E não é porque o Botafogo é um time contra tudo e contra todos. É porque o Botafogo, dentro do jogo, ele cede oportunidade. E isso é uma situação crítica. Não é um líder da competição isolada que domina a partida de cabo a rabo, que não deixa o adversário criar, que é muito forte ofensivamente e não oferece chances defensivamente. Não, não é assim. O Botafogo é uma equipe que aguenta porrada. Lembra do filme do Rock, os filmes do Balboa? O Botafogo ele aguenta porrada e depois, quando sobra oportunidade ali, filho, é uma só, pau, ou duas. Na maioria das vezes o Botafogo ganha de 2-0. Então, o mercado sabe disso. O mercado sabe que o Botafogo proporciona ao seu adversário chances de gol, tá? Mas, obviamente, vai enfrentar um Santos que tomou 10 gols em 3 jogos. Então, obviamente, também a gente tem um Santos podendo sofrer por aqui, tá? Se você é trader, primeira coisa, toma cuidado com o primeiro tempo. O Botafogo não costuma fazer bons primeiros tempos, seja em casa ou fora. O Botafogo contra o Bragantino agora tomou muito sufoco no primeiro tempo. Contra o Grêmio, muito sufoco no primeiro tempo. Então, toma bastante cuidado com a primeira etapa. Não cria muito viés. Ah, mas é o líder da competição. Beleza. O Botafogo, quando ele tá bem, ele vai demonstrar pra você que ele tá num bom momento. Então, espera o jogo, espera a sua leitura, identifica os momentos de superioridade para você poder trabalhar. Muito provavelmente o Santos vai jogar sem torcida de novo, tá? Na Vila. Não tenho certeza, mas acredito que sim. Então pode ser um jogo mais aberto. O Santos pode vir para cima, como tem feito nos últimos jogos, assim como fez na vitória contra o Goiás, e pode ceder oportunidade. Então pode não ser um jogo tão bom para correção de preço. Se você encontrar superioridade de alguma equipe, você pode sim explorar esse tipo de fundamento. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória seca do Botafogo por aqui. Apesar de acreditar na superioridade do Botafogo, eu não vou te aconselhar vitória seca do Botafogo. Por quê? Essa quantidade de chances oferecidas aos adversários de diferentes níveis, seja um adversário mais acessível, como o próprio Patronato, seja um adversário mais forte, como um Grêmio, como um Bragantino, e aí eu vou considerar o Santos como meio termo, tá? O Santos não tá numa fase tão boa. Uma hora essa bola vai acabar entrando. Então o Botafogo precisa, talvez agora na chegada do novo treinador, melhorar um pouco essa parte defensiva de ceder a oportunidade. Então eu não te aconselho trabalhar com a vitória seca do Botafogo. Quer trabalhar a favor do Botafogo? Considere um empate anula ou uma dupla chance, que nem tá com uma cotação tão ruim, tá bom? Mas não te aconselho vitória seca, não duvido que o Santos também possa marcar gol por aqui. Pensando num Santos que sofreu 10 gols nos últimos 3 jogos e num Botafogo que sempre que tem oportunidade faz, mas que cede muita chance, eu gosto de pensar nesse over 1,5 pagando 1,50. É uma cotação muito alta, o mercado não acredita em gols por aqui. Mas sinceramente, sem torcida, se o Santos voltar a fazer um jogo mais kamikaze, o Botafogo vai ter espaço nos contra-ataques, vai ter bola aérea também, mas se o Botafogo ceder oportunidade, o Santos também pode aproveitar, tá bom? Então eu gosto de pensar nesse over 1,5, ou talvez, se você não quiser trabalhar com esse over 1,5, se você acha arriscado, você pode tentar buscar um gol no ao vivo, tá? Vitória seca do Botafogo, eu não te aconselho, apesar de achar que o Botafogo
Botafogo é superior. Enquanto ele continuar cedendo essa quantidade de chances para o adversário, eu não vou conseguir confiar para trabalhar seco por aqui. Gosta desse over 1,5. Para a gente fechar, eu vou te apresentar algumas oportunidades de jogos extras para você inserir na sua grade de trabalho nesse domingo, se você tiver algum tempo disponível, tá? Começando aqui, ó, às 10 horas da manhã, o Malmo contra o AEK. Acho que pode ser um bom jogo para gols. Eu não olharia só a favor do Malmo, tá? O Malmo fora de casa é um excelente time, 5 vitórias em 7 jogos, mas o AEK é uma equipe chata. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 3-1, 2-0, 3-0, 3-2, 1-0. Acho que pode ser um jogo mais para você pensar em gols do que propriamente para estar a favor do favorito. Outros jogos aqui embaixo, 4h30 da manhã na Copa do Mundo Feminina. A Holanda joga com Portugal, 4h30 da manhã. Eu não acho que você vai estar acordado. A maioria de vocês não, nem eu, tá? Mas caso você acorde muito, muito cedo, pode ser interessante ficar de olho. Às 7 horas da manhã, a França, na Copa do Mundo Feminina, enfrenta a Jamaica. A França é muito superior, não é à toa que a gente tem uma cotação de 1,04. Aqui, se você quiser fazer alguma coisa, considere utilizar os handicaps, tá? Talvez colocar uma desvantagem de 2 gols para a França, pode começar a ficar interessante. 11 horas da manhã, o Guarani enfrenta o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense não vai bem fora de casa, apenas uma vitória em 8 jogos. Talvez valha a pena ficar de olho nessa dupla chance, o empate anula, 1,025 do Guarani. Ao meio-dia, o Bodø Glimt enfrenta o Sandefjord aqui na Noruega. Bodø Glimt, um dos melhores times da competição, fora de casa 6 vitórias em 7 jogos. Sandefjord é uma equipe acessível, dá para ficar de olho nessa vitória do Bodø. Os últimos jogos são 3 vitórias seguidas do Bodø Glimt. 1h da tarde na República Tcheca, o atual campeão Sparta Praha também entra em campo, pode ser interessante ficar de olho por aqui. Às 15h30, o Juventude enfrenta o Ceará. Quando o Ceará vai visitar o Juventude, historicamente não é um jogo fácil. Juventude geralmente vence ali por 1-0, mas enfim, a qualidade da partida é um pouco duvidosa. Cruzeiro e Goiás, eu não trouxe esse jogo pra gente fazer uma análise mais aprofundada, porque o Cruzeiro tem deixado a desejar. Os últimos jogos do Cruzeiro, principalmente em casa, perdeu do Cuiabá por 1-0, perdeu do Grêmio por 1-0, perdeu do Galo por 1-0, perdeu do Fortaleza por 1-0, venceu o São Paulo por 1-0 e empatou com o Curitiba. Então esse tipo de cotação do Cruzeiro aqui, eu não gosto muito de te indicar alguma coisa. O KR Reykjavik enfrenta o Víkingur Reykjavik aqui no Campeonato da Islândia. São equipes que estão próximas na tabela em relação à distância de posição, mas de pontos o Víkingur já deu uma disparada, como visitante ainda está invicto. Enfim, quiser dar uma olhada em alguma coisa a favor do Víkingur, mas muito cuidado, tá? Eu já tenho trabalhado muito mais gols na Islândia do que o mercado de resultados. O Sport, que não faz boa campanha fora de casa, tem apenas uma vitória em 8 jogos, enfrenta o Sampaio, que também não faz esse ano uma boa campanha dentro de casa. E às 18h30, também no Brasileirão, o Vasco da Gama enfrenta o Atlético Paranaense. Outro jogo dificílimo. O Atlético Paranaense é favorito fora de casa contra o Vasco, mesmo o Atlético Paranaense não fazendo boa campanha fora, tendo apenas uma vitória contra o Internacional. Por quê? Porque o Vasco também só venceu uma partida. Se eu não me engano, foi contra o Cuiabá, né? Então, eu tomaria bastante cuidado por aqui. Para mim, é um jogo de correção de preço. Para finalizar, um jogo onde o favorito pode se complicar, que eu coloquei aqui nessa tabelinha, ó, o Malmo, o Young Boys, que é a primeira rodada, o Cruzeiro e o River Plate, enfrentam o Rosário num jogo onde não vale nada para o River. O River já é campeão da Argentina, é a penúltima rodada do Campeonato Argentino. O Rosário dificilmente vai conseguir chegar numa situação de Libertadores, está ali numa fase de Sul-Americana. Então, é um jogo bom de você dar uma olhadinha, mas não cria tanta expectativa porque não vale de nada, tá bom? É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Se você chegou, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, meu Telegram para você acompanhar o meu dia a dia de trabalho tá por aqui, meu curso ali no theobot.com também, e não esquece de se tornar membro do canal. Fica o convite para você ter acesso ao BDM mais cedo, né? Eu posto ele mais cedo para os membros, ao PDF de apoio e aos vídeos de estudo de caso e de pós-planejamento, que são exclusivos para os membros. Valeu, um grande abraço, fica com Deus e até segunda-feira.